Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para refletir sobre a importância do amor. O amor que devemos ter em direção sempre ao Cristo e o amor que Ele teve, tem e terá sempre por nós. Então, preparando os nossos pensamentos, eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 44, que é a ressurreição de Lázaro. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disto, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara de sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis isto? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo Maria, sua irmã, e lhe disse: O mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se.
e perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais este encontro, porque tu sabemos, Senhor, como tu disseste, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, tu estarias. Sei que tu estás conosco, sei que os teus missionários, espíritos amigos, dedicados, estão também conosco, nos orientando, nos ajudando, nos fortalecendo e sempre destacando, Senhor, que o desamparo não existe. Sabemos disso e queremos, esta noite, com esta reflexão, reforçar este conceito em nossos corações. O desamparo não existe. Tu estás sempre conosco. E por tudo isso, te agradecemos e te pedimos que possamos refletir de maneira correta, simples, pura, a respeito deste episódio, a respeito dos sentimentos que vamos analisar, do amor que devemos ter e do amor que sabemos que tu tens por todos nós. Assim seja. Meus irmãos, eu já mencionei um livro que eu estava lendo, que é um livro de um padre Romano Guardini, e que é um dos livros mais bonitos que eu já li, com conceitos muito próximos da doutrina espírita, inclusive. E há momentos em que a gente parece que está lendo um autor espírita, alguns termos que ele usa. Isso me traz assim, não só uma satisfação, mas uma tranquilidade ao ver que os verdadeiros seguidores do Cristo, sejam católicos, protestantes, espíritas ou com algum outro rótulo, no fundo, eles se harmonizam pelo amor que dedicam ao Cristo. Isso nos dá uma esperança, acalma o nosso coração, principalmente neste momento de transição planetária, neste momento em que assistimos a tantos absurdos, não só a respeito da vida, do cotidiano, das famílias, enfim, mas também a respeito de Deus, a respeito do próprio Cristo. Então, quando a gente pega um livro desse, sem preconceito, eu só sei ler grifando. E vou grifando os detalhes preciosíssimos que
que o padre Romano coloca aqui, nesses muitos capítulos deste livro, eu me tranquilizo, sabendo que existem ainda muitos missionários, existem ainda na terra de hoje muitos responsáveis pela nossa evangelização, pelo esclarecimento das nossas mentes, pela limpeza dos nossos corações, principalmente em relação a Jesus. Então, há poucos dias, eu cheguei ao capítulo 7º da terceira parte deste livro, que tem como título Aqueles que Jesus amava. Muito interessante o capítulo, porque a gente sabe que Jesus nos ama a todos, né? Então, já pelo título, a minha curiosidade começou a funcionar, né? Aqueles, quer dizer que há outros que Jesus não é isso, né? E ele faz uma introdução que coincide, às vezes, com algumas das minhas reflexões, porque nós sabemos que Jesus, segundo até Emmanuel, era sempre seguido por uma multidão. Emmanuel, em um dos seus livros da série Fonte Viva, eu não sei exatamente qual, ele fala que Jesus era sempre seguido por uma multidão heterogênea. Então havia os doentes do corpo, os doentes da alma, os famintos de pão, os famintos de luz, os amigos, os discípulos, os curiosos, os espiões, os contraditórios. Então, realmente, a multidão sempre estava seguindo Jesus. É lógico que Jesus sabia, né, como era composta aquela multidão. E ele continuava na sua tarefa de nos esclarecer, de nos evangelizar e até de nos alimentar, como ele fez por 2 vezes na multiplicação dos pães e peixes, né? Que alguns até consideram como uma metáfora, mas não foi, porque ele mesmo fala com as pessoas. Vocês me procuram pelo pão que comeram e que alimentou os vossos corpos. Mas vocês devem procurar o pão da vida. Então, se tivesse sido uma metáfora, Jesus, não teria falado que aquelas pessoas, que foram 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos, que aquelas pessoas tinham comido o pão mesmo, né, real, concreto. Mas não é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Então, o padre Romano Guardini fala o seguinte: já nos referimos à solidão em que Jesus vivia. Então, isso também sempre passa pela minha cabeça, que Jesus era seguido sempre por uma multidão, mas de vez em quando ele se afastava da multidão. De vez em quando ele desaparecia. E narram os evangelistas que ele subiu ao monte para orar, foi para o deserto. Então a gente vê esses gestos de Jesus que significam um breve, às vezes, né, afastamento daquela vibração, daquela multidão, porque, na verdade, com quem ele poderia abrir seu coração? Com o Pai, com Deus, que o havia enviado. Então, em verdade, ele passava, né, em alguns momentos, por uma solidão. Isso é tão triste, a gente analisar isso, porque Jesus veio para nós e por nós, mas passava
né, sofria esses momentos de solidão. Não total, porque ele se ligava ao Pai, né? Mas o padre Romano também se refere a isso. Já nos referimos à solidão em que Jesus vivia e que se expressa de diferentes modos. Basta pensar nessas palavras dilacerantes. As raposas têm suas tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A maior de todas as graças é amar ao Senhor de todo o coração. Não apenas ao Redentor ou ao bom mestre, no sentido impessoal que essas palavras muitas vezes têm, mas a Ele mesmo, em pessoa, como ama um ser único e irrepetível, porque não há repetição de outro Messias. É irrepetível, né? E ao qual se está unido nas alegrias e nas tristezas. Que essa pessoa única e irrepetível seja ao mesmo tempo o Filho do Deus vivo, o Logos eterno, pelo qual tudo foi criado, e o Redentor de todos nós. Essa é a graça inefável que a tudo transcende. Quem o amar desse modo, meditará os relatos de sua vida como se fossem notícias do amigo mais querido. Cada palavra sua o afetará profundamente. E ao ver a solidão na qual viveu o Senhor, irá perguntar-se com o coração angustiado se não terá sido concedido a Jesus desfrutar não só da companhia, mas do consolo de sentir-se amado por alguém. Certamente, não podemos pretender amá-lo desse modo, mas nos consideramos seus discípulos e esperamos receber ao menos um pouquinho dessa graça. Quer dizer, ele está sugerindo aqui que a gente se esforce para aumentar esse amor que nós sentimos por Jesus, né? Por isso, nos perguntamos se não terá havido ninguém que o tenha amado verdadeiramente, não somente como os oprimidos amavam seu Salvador, ou os discípulos ao seu mestre, mas de um modo absolutamente pessoal, isto é, a ele, Jesus de Nazaré. Olha que encaminhamento o padre Romano está nos dando. Se procurarmos nos evangelhos uma resposta a essa pergunta, certamente encontraremos algumas indicações. Não que Jesus tenha tido um verdadeiro amigo, pois ao lado dele, que procedia da infinita transcendência do Pai, que trazia em si o sentido do mundo e a responsabilidade de sua salvação, seria impossível haver alguém nessa igualdade de condições, que é condição indispensável para uma verdadeira amizade. Já não, embora ele tenha dito, ao despedir-se dos seus, já não vos chamo servos, mas amigos, isso era uma expressão do seu amor e não de uma relação de autêntica amizade entre ele e seus discípulos. No entanto, havia entre os seus discípulos um que estava especialmente unido a ele, João, que muitos anos mais tarde, já ancião, ao evocar retrospectivamente aqueles anos, designou-se a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. Então, ele vai falando sobre João, sobre a primeira carta de João, e ele cita algumas pessoas, ele, padre, né? Cita algumas pessoas que demonstraram um grande amor por Jesus. Fala daquela pecadora que a gente conhece como a pecadora de Lucas, porque só Lucas narra, né? Aquela pecadora que entra num banquete em Naim, na casa de Simão, o leproso, e banha os pés de Jesus com um perfume caríssimo e o enxuga com os seus cabelos. E aí ele, o anfitrião, pensa, né? Se este homem fosse um profeta, saberia quem está beijando os seus pés. Pensa.
E Jesus dá uma lição, né, a ele. Simão, cheguei em tua casa e tu não me lavaste os pés, não ungiste meus cabelos, no entanto essa mulher... Aí começa a fazer uma comparação de atitudes de amizade, atitude de desprezo do Simão, porque o Simão convidou Jesus por amizade, né? Jesus era espionado frequentemente, diariamente, né? Então, o padre Romano cita essa mulher, cita também Maria de Magdala, que alguns confundem com essa mulher, né? E depois vai citar Maria de Betânia, que também é confundida porque também unge os pés de Jesus, só que lá em Betânia, na casa dela, né? Então, não é em Naim, né? É na Judéia, em Betânia. Então, ele cita Maria de Magdala, que corajosamente demonstrou o seu amor no domingo de Páscoa, quando ela vai ao sepulcro para levar os ungüentos, para balsamizar, né, o corpo de Jesus, e recebe, vamos dizer assim, né, a bênção de ser a primeira pessoa que viu Jesus ressurrecto. Tanto que os discípulos até questionaram isso. Ela confunde Jesus com o jardineiro, pergunta: onde puseste o corpo do meu Senhor? Que Jesus estava diferente, já não era mais aquele corpo, era luz. E Jesus não responde, apenas fala Maria. E o jeito como ele fala, a voz, né, a vibração que ele emite, faz com que ela reconheça Jesus. E ela fala Rabone, e vai, né, rapidamente à casa, ao cenáculo, lá onde estão reunidos os discípulos, muito tristes, né? E questionam, por que ele apareceu para você, que era uma pecadora, né? Então, essa realmente teve a coragem de ir ao sepulcro e teve a coragem de ficar ao lado de Maria de Nazaré na crucificação de Jesus, demonstrando o seu amor, a sua dor por aquele mestre amado. E aí, ele ainda cita 3 pessoas, que é sobre elas que a gente vai refletir mais. Ainda cita 3 pessoas que, conforme ele, de um modo simples, tão simples quanto íntimo, estiveram unidas ao Senhor. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Esses 3 irmãos são exemplos, né, daquele amor, daquela amizade íntima, espiritual com Jesus. Jesus, toda vez que ia a Betânia, se hospedava simplesmente na casa deles. Chegava sem avisar, né? E Marta, como narra aqui o Evangelho, a gente vai ver, preparava da melhor forma possível, porque eles eram pobres, preparava da melhor forma possível a casa para receber esse hóspede tão amado e tão importante. Então, os evangelhos se referem a eles em diversas ocasiões. E se examinamos essas passagens, intuindo aquilo que não é dito, sua imagem se apresenta com bastante clareza, a imagem dos 3 irmãos. E aí vem Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Estando em viagem, entrou Jesus num povoado, quer dizer, em Betânia, e certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã Maria ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço.
parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe sozinha fazer o serviço? Olha a intimidade que havia, né? Ela tinha liberdade para falar desse jeito. Estava quase repreendendo Jesus, porque não estava repreendendo Marta, né? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Está narrado em Lucas, né? E nós vemos alguns comentários, não só do Padre Romano, mas como de Haroldo Dutra também, que eu vou trazer aqui para nós, que Lázaro, a gente não vê, né, os pais desses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Deduzimos que tivessem morrido. E Lázaro era o homem da casa, né? Então, por que Lázaro não estava presente? Talvez estivesse trabalhando, ele era o dono da casa. Mas por que Lucas fala que Marta recebeu em sua casa? Porque o homem, a casa, na verdade, né, era do homem. O homem era o chefe da casa. Então, a casa deveria ser chamada como a casa de Lázaro, e não a casa de Marta. Então, a gente vai percebendo as características de personalidade desses 3 irmãos. Porque Lázaro ou estava ausente, trabalhando, ou estava, como sempre esteve para nós aqui, em silêncio. Ele fala que ninguém nunca ouviu aqui, ouviu entre aspas, né, uma palavra de Lázaro. Que há os silenciosos no Evangelho, e ele se lembra de José, que também, do qual também não conhecemos uma palavra sequer. E não é por isso que esses 2 espíritos tenham menos valor, pelo contrário, né? Então, por que Lázaro era silencioso? Lázaro tinha uma missão, que alguns não aceitam, mas como Jesus mesmo fala, né, que foi bom que eu não estivesse lá, para que creiais que eu sou o Filho, né? Eu sou aquele que Deus enviou. Então, até para que os discípulos pudessem crer de uma maneira mais sincera, mais profundamente, que Jesus era o Messias. Porque até então, como a gente vê, ele havia curado um cego, mas ressuscitar alguém que já estava sepultado há 4 dias, aí os que usam apenas o raciocínio falam assim: impossível. Como Marta mesmo falou, ele já cheira mal. E por que Jesus ficou mais 2 dias? Que é uma coisa que, né, fica a pensar. Porque havia, na época, uma tradição entre os judeus que a alma do defunto, né, só abandonava realmente o corpo no 4º dia. Jesus, amando como amava aqueles irmãos, amando como amava Lázaro, sabendo como ele declarou que Lázaro tinha morrido, ele declara, né, ele fala claramente, como narra João. João estava com Jesus neste momento, né, e ele fala claramente: Lázaro morreu. Por que ele ainda ficou 2 dias sabendo que Lázaro estava sepultado? Que essa foi a missão de Lázaro. Assim como outros vieram também para dar testemunho do poder de Jesus, para dar testemunho
do Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Quando os discípulos passam pelo cego de nascença e perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque havia essa crença, né, de que as doenças, principalmente a cegueira, né, eram decorrentes, consequentes de um pecado, ou da pessoa que estava ali sofrendo, ou dos pais, né, que os pecados dos pais também passam para os filhos. E Jesus falou, nem ele e nem seus pais. Quem pecou, Senhor? Nem ele, nem seus pais, mas veio para dar testemunho da luz do Filho do Homem. Enquanto estou na terra, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nós não imaginamos quantos espíritos foram chamados por Jesus para virem à terra para dar testemunho, porque Jesus sabia que ele não seria acreditado por todos, que ele seria rejeitado, questionado, perseguido. Mesmo assim, ainda foi. Imagina se não tivesse ocorrido tudo isso. Nem ele, nem seus pais. E a gente vê a reação desse cego de nascença, belíssima, que realmente ele era um amigo de Jesus. Realmente, ele era aquele que foi convidado a dar o seu testemunho, aceitou e deu. Feliz. Ele passou 38 anos naquela condição de cego, com certeza abandonado pela família, como a gente vê que até os próprios pais dele não querem, né, confirmar, porque quem concordasse, né, que foi um milagre, seria expulso da sinagoga. E ele confirma quantas vezes perguntam a ele, e até se irrita um pouco. Por que vocês estão perguntando de novo? Vocês também querem ser discípulo dele? Quer dizer, ele já se achava discípulo de Jesus. Ele era um discípulo de Jesus. E veio para isso. Aí responde, discípulo dele é você, nós não. Nós não. E ele procura, Jesus procura por ele depois. E pergunta, crês tu no Filho do Homem? E ele responde, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Porque ele não conhecia a figura humana, vamos dizer assim, de Jesus. E Jesus responde, tu já o viste, é aquele que fala contigo. Coisa linda, meu Deus. É uma das passagens mais lindas do Evangelho. Está no Evangelho também de João. Também de João. Então, quantos mais vieram passar por situações difíceis para dar o testemunho, que não deviam nada à lei, né? Que se dispuseram a vir junto. Quantos vieram antes? Quantos vieram depois e estão vindo depois? E quantos vieram junto a Jesus? Então, nós não podemos julgar, né? Na verdade, não podemos, não devemos julgar se Lázaro estava realmente morto ou não. Cremos que sim, porque já era o 4º dia. E Jesus se comove, Jesus chora. Jesus chorou. O versículo menor do Evangelho, do Novo Testamento. Ele se comoveu, como narra João, quando Maria pronuncia as mesmas palavras de Marta, mas se prostra diante de Jesus, se joga aos pés de Jesus. Ele se comove. E diante na iminência, né, de ressuscitar Lázaro, ele ajoelha, ora ao Pai agradecendo. Eu sei, Pai, que tu sempre me ouves. E ele agradece ao Pai.
Em nenhuma outra atitude de cura, Jesus agiu desta forma. Chorar, agradecer ao Pai, nenhuma. Então a gente vê a profundidade desse episódio, a importância, porque ele havia falado para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Era uma questão de vida e morte, não era uma questão de cegueira, que já é muito difícil, né, para a gente compreender, né? Mas quem multiplicou pães e peixes, quem curou cegos, quem construiu a terra, pode ser alvo de nossa dúvida? Jesus não é simplesmente o governador do planeta. Ele não só governa, alguém construiu, ele governou. Ele construiu. Está lá no caminho da luz. Recebeu o bloco de forma das mãos do Criador. E fez a terra, colocou tudo de necessário para os seres do porvir, que somos nós. Questão química, física, rios, vegetação, animais, tudo, atmosfera, mares, tudo. Ele construiu. Gente, se ele construiu a terra, como que ele não seria capaz de ressuscitar um morto? Não tem lógica essa dúvida. Não tem lógica essa dúvida. Ele que se humilhou, né? Se desfez, como diz aqui o Padre Romano, né? Ele se desfez da sua luz para encarnar num corpo humano. Ele empalideceu a sua luz, né? Para vir numa família. Olha só, ele poderia simplesmente se materializar um dia na Terra, já como homem. Mas ele habitou, vamos dizer assim, o ventre de Maria. Ele nasceu como nascem os bebês, como nós nascemos. Tanto que, quando ele começou a aparecer publicamente, as pessoas, esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho do carpinteiro? Porque ele trabalhava na carpintaria com o pai, desde os 12 anos. Então ele era conhecido como o filho de José e Maria. E de repente começa a fazer tudo isso. Ele poderia não ter passado por isso, não ter esperado chegar aos 30 anos para se manifestar publicamente. Mas ele nasceu. Ele seguiu, né, o que nós deveríamos ter seguido. Nascemos numa família. Eu falo ter seguido porque tem muita gente que nasce e depois abandona os próprios pais, a própria casa. Tem muitos pais cujos filhos nascem e abandonam os filhos. Atualmente, então, temos visto muito isso, né? Abandona, não só socialmente, abandona literalmente. Coloca na porta de alguém, no orfanato. Infelizmente, há mães que matam seus filhos, ainda no seu ventre ou fora dele. Jesus passou pelo processo natural do ser humano, coisa que ele não era, né? Então, nós temos que observar tudo isso. Quando a gente fala em seguir os exemplos de Jesus, é seguir desde que ele chegou à Terra. Seguir em tudo. Seguir em tudo, né? Então, essa amizade que Jesus manteve com Lázaro, né? De frequentar a casa, de ter essa intimidade, né? De Marta, Marta,
estás ansiosa, fatigada por muitas coisas. Ele não brigou com Maria por estar sentado aos seus pés, mas fez uma pequena repreensão a Marta, né? E aí nós vamos ver que o Padre Romano relaciona, né, Lázaro com José, pai de Jesus, pelo silêncio, que é uma coisa também que a gente tem que observar. Os grandes testemunhos, os grandes seguidores, os grandes espíritos que estiveram junto a Jesus. Lázaro foi um deles. José foi outro. Aceitou ser o pai adotivo de Jesus. Que, aliás, tem um livro de um escritor polonês, Jan, não sei mais quanto, que meu livro já saiu das minhas mãos, emprestei, não me devolveram, vou ter que comprar outro, tão lindo, nem vou querer de volta, porque é tão lindo o livro, deixa com essa pessoa, né? Que mostra, é um livro todo a respeito de José. O título do livro é A Sombra do Pai. A Sombra do Pai. Lindíssimo, lindíssimo livro, né? E José era assim. E o Padre Romano fala, a missão de José, ouvir, como que é? Ouvir, meditar e obedecer. Não foi isso que José fez? José fez isso. Através da sua mediunidade onírica, que o professor Clóvis, no livro Mediunidade dos Santos, fala os três aspectos da mediunidade, que a mediunidade pode ser desenvolvida, abastarda e sublimada. E que em José houve uma sublimação da mediunidade, porque ele conseguiu ser um instrumento de salvar o menino Jesus através da sua mediunidade onírica. Ele não discutiu. Apanha o menino e vai para o Egito. Ficou lá no Egito não sabemos quantos anos. Pode voltar. Né? Quando ele intentou deixar Maria pela sua gravidez, né? Ele também recebeu a mensagem em sonho, né? Mediunidade onírica, né? Que o que tinha sido gerado nela era do Espírito Santo, que ele podia aceitá-la. E ele escutava, meditava e obedecia. Foi isso que Lázaro fez também. Obedeceu, escutou. Lázaro não falou, Lázaro escutou e obedeceu. Então, nós vamos ver a beleza desses três irmãos, né? Porque Marta era a dona da casa, né? Embora, na verdade, o dono da casa fosse Lázaro, né? Ela se queixa assim, de uma maneira muito íntima, muito espontânea, né? Porque há uma intimidade espiritual entre eles e Jesus, né? E João mesmo narra, Jesus amava Maria e sua irmã e Lázaro. Quando elas mandam o recado para Jesus, fala, Senhor, aquele que tu amas. Elas tinham certeza de serem amadas por Jesus. Não é como muitos espíritos rebeldes aí, né? Que não creem em Deus, não creem em Jesus, não aceitam Jesus. É aquele que tu amas, né? E depois dessa pequena repreensão de Jesus a Marta, tudo continua. Marta não vem sentar aos pés de Jesus. Maria não vai ajudar a Marta. Continua tudo como estava, né? E não vemos que Lázaro chegou do serviço, não há isso, né? Haroldo Dutra até cita Lázaro como o homem ressuscitado por Jesus, é como Haroldo Dutra se refere a Lázaro, né? O homem ressuscitado por Jesus.
E nós vemos que todo gesto, como Haroldo fala, e todo ato de Jesus trazem consigo um significado enorme, de enorme dimensão espiritual. Então, tudo que Jesus fez, com certeza, até estreitar esses laços de amizade com esses 3 irmãos, já preparando para essa missão tão difícil que era enfrentar a morte. Então, ele viajava, né, sempre a pé, né, mas ele se hospedava na casa dos irmãos. Às vezes, ele saía de Jerusalém, como nós vemos na última semana, no Harmonia dos Evangelhos, tem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, até chegar à sexta e ao domingo, ele saía de Jerusalém e ia para Betânia, porque era perto, eram 3 quilômetros. Ele ia dormir lá. Olha a intimidade espiritual entre eles, né? E José, como pai, é muito interessante, porque ele tinha a autoridade espiritual dele, né? A presença espiritual, porque ele foi escolhido por Jesus. E ele aceitou isso, essa missão dificílima, porque ele sabia que ele ia ser o pai adotivo do Filho de Deus. Quem aceitaria uma missão dessa? E Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, fala: já pensaste no cristianismo sem ele? Sem José? Na sua firmeza de trabalhador, de esposo, de pai, na sua firmeza, né? Então, na sua perseverança, no seu amor, em silêncio, né? E, caminhando aí para o final, nós vamos a Maria, porque segundo Haroldo Dutra, nesse livro tão bom e tão bonito, E o Verbo se fez parábola, no capítulo Marta e Maria, ele fala que o grande desafio dessa passagem, dessa conversa com Marta, né, de Maria estar aos pés de Jesus, desse episódio que nós lemos, o grande desafio para nós é ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Olha isso, né? E dentro desse capítulo, né, nós vemos ele fala assim: alguém poderia vir em defesa de Marta, mas ela tinha Jesus em casa. Como não se preocupar com os detalhes que garantiriam uma boa estadia para hóspede tão ilustre? Realmente, nós mulheres, né, entendemos perfeitamente Marta, né? Temos que preparar tudo. Vamos receber um convidado, um hóspede. Vamos botar o melhor lençol, a melhor toalha de mesa, fazer aquele prato mais requintado, receber bem, né? Então, como não se preocupar com os detalhes que garantiriam uma boa estadia para hóspede tão ilustre? No entanto, eu pergunto, Haroldo Dutra falando, e qual de nós não tem? Olha só, qual de nós não tem Jesus em casa? Qual de nós? Né? Estamos lendo o seu evangelho. Evidentemente, ele não está aqui em presença ostensiva, pois não há necessidade. Mas o Cristo está presente aqui hoje com o seu evangelho. Estamos recebendo a visita dele em nossa casa. Nós queremos receber Jesus como há 2000 e tantos anos atrás, né? A minha proposta para reflexão é a proposta de Jesus, coração de Maria, mãos de Marta. Ele não mandou Marta parar de fazer o serviço. É interessante isso. Vem, Marta, vem ouvir também. Ele não mandou Marta parar, nem mandou Maria ir ajudar a Marta. É interessante isso, né?
Então, é o coração de Maria e as mãos de Marta. É preciso ter um momento em que nós nos serenemos a mente, paremos o que estávamos fazendo e nos entregamos à reflexão. Às vezes nós trabalhamos tanto, fazemos tantas coisas inúteis também, vemos tanta coisa inútil, televisão, lemos tanta coisa inútil. Vamos parar um pouquinho, dar um intervalo nessas coisas. Atualmente as crianças, né, os adolescentes, é só celular, é só internet. Quanto tempo perdido na construção dessas personalidades. Quanto tempo perdido. Eu agradeço não ter, na minha adolescência, não ter tido um celular ainda. Porque aí a gente lia. Eu me lembro que o primeiro livro espírita que eu li me foi entregue pelo meu pai, que lia muito, e falou assim: você já está uma adolescente, toma, lê. E o que ele me entregou, meu pai? Há 2000 anos de Emmanuel. Foi o primeiro livro que eu li. Né? Você já está uma adolescente, toma, lê. E daí para cá, eu nunca mais parei. Né? Então, a gente precisa empregar bem o nosso tempo, porque a nossa destinação não é ficar na Terra. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar o celular, nem os programinhas de celular. Né? Então, Haroldo continua. Muita gente lê que Jesus entrou na casa de Marta e espera que ele se materialize dentro da sua casa, dentro do seu grupo. E isso não vai acontecer. Nem com os grandes profetas isso se deu. Na linguagem simbólica do Velho Testamento, há uma passagem maravilhosa em que para Elias mostrar o que é um coração sincronizado. Aí ele cita aquela parte de Elias, que quer ver Deus, quer encontrar com Deus, né? Está em 1 de Reis. Quem estiver interessado, leia, porque ela é um pouco grande, né? Por isso eu não vou ler. Mas ele fala que o desafio é sintonizar com Deus que está do nosso lado. Nós não podemos esperar que Jesus entre e sente na nossa casa como entrava na casa dos irmãos de Lázaro, Marta e Maria. Né? E aí ele continua. Deus age em silêncio, devagarinho, de forma sutil, quase imperceptível. É preciso ter muita sensibilidade para perceber que foi Deus que agiu. Sem isso, pensaremos que fomos nós, e não é verdade. Deus opera através de alguém que chega em nossas vidas, de uma circunstância nova. É uma proposta inesperada que chega, trazendo elementos de renovação que se anunciam de forma imperceptível e imprevisível. Quando ele entra, é preciso muita sensibilidade para assentar-se, para fazer o que Maria fez. Caso contrário, você tentará se sobrepor a essa voz suave. Deus não grita aos nossos ouvidos, nem Jesus. E isto é um grande equívoco, pois Deus fala de maneira pausada e de vez em quando. É preciso, então, escutar. Olhem só, Haroldo Dutra falando. Né? A pergunta é, será que estamos escutando? Estaríamos serenos o suficiente para ouvir o que a espiritualidade superior canaliza em nosso benefício? Toda semana, trabalhadores e frequentadores se dirigem aos centros espíritas espalhados pelo país e recebem um pouco dessa palavra, ouvem um pouco dessa voz. Estarão eles, de fato, escutando? Marta não foi capaz de escutar. Ela estava atarefada e afatigada. Nesse ponto, aprendemos outra grande lição. No trabalho com Jesus não há fadiga. Pode haver cansaço, mas não ansiedade e fadiga. Ficamos cansados, exauridos, sem energia, moídos, porém não estressados, porquanto estresse e ansiedade são sinais de resistência.
No trabalho com Jesus, precisamos fluir, sem atrito. É preciso agir intensamente, embora sem guerra. Fluir como um rio. O Mestre nos ensinou isso nos momentos da crucificação. Quando ele foi preso, todos os apóstolos se apavoraram. Pedro chegou a ferir o soldado que trazia a ordem de prisão, ao passo que Jesus se manteve sereno, sem ânsia sequer para falar. Ele não desperdiçava palavras. Ao ser inquirido por Pilatos para que lhe dissesse a verdade, Jesus ficou em silêncio. Nem todas as pessoas que perguntam querem respostas. A maioria das que perguntam deseja, na verdade, responder. Eles querem protagonizar o diálogo. Talvez por perceber que Pilatos não queria respostas, o mestre permaneceu em silêncio, mesmo porque o silêncio de Jesus já era a verdade. A verdade era a vida dele. Logo, falar não faria diferença. A verdade era tudo o que ele viveu. Se Pilatos era capaz de enxergar a vida do Cristo, não era capaz de enxergar a vida do Cristo, como poderia acreditar em meia dúzia de palavras? Esse é o ponto. Escutar, sintonizar, porquanto a espiritualidade superior guia nossos passos. Jesus é o governador espiritual do orbe, com responsabilidade sobre cada um de nós. Todos os nossos passos são acompanhados. Não obstante, é preciso desenvolver a capacidade de escutar, pois nem sempre Deus fala para nos agradar, embora Ele sempre haja e fale em nosso benefício. O meu pedido, a minha esperança, é que todos nós consigamos, de agora em diante, ter um coração de Maria e mãos de Marta. Meus irmãos, que capítulo bonito e bom e instrutivo de Haroldo Dutra. Que bênção a gente receber tudo isso desses que nos aconselham, que nos guiam, que ajudam a manter nossos passos no caminho certo. Porque nós temos que continuar lendo, continuar escutando, meditando e obedecendo, como fazia José, como fez Lázaro, né, que aceitou a sua missão, e como fizeram tantos outros que vieram junto a Jesus, os que vieram antes de Jesus preparar o caminho, os que vieram depois e estão vindo, muitos estão chegando, graças a Deus, né, para nos manter, nos salvar, nos ajudar. Então vamos acreditar que Jesus nunca vai nos abandonar. Por mais grave a situação que a gente esteja vivendo, socialmente, financeiramente, politicamente, no mundo inteiro, estava previsto. Mas não estamos abandonados. Que tenhamos a capacidade de ouvir, de escutar, de meditar e de obedecer, para nós mantermos a nossa capacidade de assentar, ter os ouvidos de Maria e trabalhar até em nosso próprio benefício mesmo, espiritual, as mãos de Marta no trabalho espiritual de nós mesmos, do nosso interior. É isso que Haroldo Dutra nos propõe, é isso que Jesus sempre nos propôs e todos os benfeitores, né, que estão tentando fazer com que a gente desperte. Muito obrigada e que tenhamos uma noite de paz, de meditação, de escuta aguçada, né, porque os espíritos estão prontos a nos despertar. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, a bênção desta hora. Pedimos que fiques conosco, em nossa casa do coração, em nosso coração e em nossas mãos, Senhor, para que possamos agir de acordo com aquilo que Tu nos prometeste e nos preparaste.
para que possamos, sim, caminhar em tua direção. Despede-nos nesta noite e abençoa-nos hoje e sempre. Assim seja.